Olá, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos tratar das configurações básicas e necessárias para que você possa importar tanto as notas do arquivo XML e também via portal. Para as notas via portal, aqui nos parâmetros da empresa, você tem que estar com a opção selecionada no Personaliza, Opções, Lançamentos. Tem que estar selecionada a opção para importar a nota do portal com as informações das notas fiscais eletrônicas. E também para o CTE do portal, caso você faça a importação desta opção, certo? Então, portal NFE tem que estar selecionado aqui nos parâmetros. O porquê disso? Quando você acessar o menu Arquivos e vir em Configuração de Importação, a opção ficará habilitada do NFE do portal. Tem a opção também NFE Arquivo XML, NFCE, NFSE. Tudo que contém o XML aqui e a do portal, as configurações são muito semelhantes. Então, para o exemplo, eu vou demonstrar a do NFE Arquivo XML, porque as configurações são mais completas dentro aqui da configuração de importação dele. Então vamos acessar aqui o NFE Arquivo XML. No primeiro momento você tem que preencher as informações da guia geral, onde você seleciona aqui no quadro de cadastro de movimentos, você quer sobrescrever os registros já existentes, ou seja, já tem algum tipo de cadastro, algum tipo de lançamento e você só quer sobrescrever ele. Então você seleciona essa opção, o sistema vai sobrescrever o que já existe. Ou se você deseja importar somente o que não existe dentro do sistema, então o que o sistema faz? Vai verificar dentro das configurações de cadastro de movimentos se existe já alguma coisa cadastrada. Se existir, ele não vai importar dentro daquela opção ou, enfim, não vai sobrescrever ele. As retenções para notas segmentadas somente vai funcionar se tiver notas segmentadas dentro do XML. Então você pode importar sempre do último segmento, ratear entre os segmentos ou simplesmente não importar as notas segmentadas. Para o PIS e COFINS, normalmente aqui fica sempre desabilitado quando você só tem um tipo de PIS e um tipo de COFINS informado nos parâmetros da empresa. Então, se eu tiver outro PIS e outro COFINS, vai ficar habilitado, você pode selecionar a desejada aqui dentro do quadro. O quadro também de INSS Receita Bruta para gerar os valores fica desabilitado até que você inclua o INSS Receita Bruta lá nos parâmetros e faça toda a configuração dele. Então vai ficar habilitado, você pode gerar os valores conforme o cadastro de produtos do XML ou o cadastro de acumuladores. Aqui ao lado tem o quadro de clientes e fornecedores, é bem simples de fazer a configuração. Observe que tem várias opções onde você pode estar selecionando para que o sistema considere na hora da importação o cadastro de clientes e fornecedores. Tem uma opção que é importante ressaltar, que é essa de considerar o município para cadastrar o novo quando a inscrição for CPF. Você vai utilizar esta opção para que seja cadastrado um cliente ou um fornecedor quando, por exemplo, foi lançada uma nota no Rio de Janeiro, com um determinado cliente. Depois, esse mesmo cliente teve uma outra nota lançada, porém em São Paulo. Então, dessa forma, ele vai ser cadastrado este mesmo cliente, porém com municípios diferentes. Então, vai ter dois cadastros desse cliente ou desse fornecedor. Então, você seleciona, o sistema faz essa comparação e faz o cadastro para você. O quadro de modelo do documento tem a mesma lógica do PIS e COFINS. Se eu só tenho uma espécie NFE, ele já seta para mim. Como eu tenho duas espécies, veja que ficou em branco aqui para mim selecionar. Se eu clicar F2 do teclado, observe que foi aberto a janelinha de espécies e demonstra as espécies que a gente tem cadastrada dentro do sistema. Seleciona a desejada e ela seta aqui. Veja que NFE avulsa só tem uma cadastrada, então ele setou automaticamente. Então dessa forma você faz a configuração da guia geral. Na guia de saídas, na subguia opções, observe que tem algumas opções para você selecionar para que o sistema considere na hora da importação. Neste vídeo eu não vou estar detalhando as opções aqui informadas, porém se você tem dúvidas e quer saber de cada opção, vá até a nossa central de soluções e pesquisa como treinamento importação padrão. Lá tem um treinamento gravado ao vivo,
onde nós detalhamos cada opção desta que está informada aqui na subguia de opções e o que ela faz. Da mesma forma, a subguia de impostos. Nela tem algumas outras subguias que são detalhadas nesse treinamento que eu mencionei. Então, se você acessar o treinamento, todas essas opções serão faladas lá. Como a gente está falando de configurações básicas, eu não vou passar por essas subguias neste momento. Na subguia de CFLP, você vai fazer o relacionamento de CFLPs. Porque quando você está fazendo uma importação de entradas, por exemplo, na emissão da nota, porque quando alguém emitir uma nota de saída, deve ser realizada a conversão do CFLP para a sua entrada. Por exemplo, aqui na guia de entradas, é onde você vai mais utilizar os CFLPs. Você vai clicar em incluir, né? E preencher o CFLP de entrada, que será incluso na nota, e o CFLP de saída que está sendo importado. Então o sistema vai fazer essa conversão, né? Esse relacionamento. Vai pegar o CFLP de saída e relacionar com o CFLP de entrada, setando na nota. Voltando aqui em saídas, o CFLP ele tem a mesma lógica, porém aqui, né, é o CFLP de entrada que vai relacionar para o CFLP de saída. Na guia de acumuladores, aqui é muito importante, extremamente importante, estar configurado corretamente todas as opções. Vamos incluir aqui um acumulador para o exemplo. Você vai preencher o acumulador desejado, colocar a versão que está sendo importado XML, se é até 3.1 ou 4.0. Se for 3.1, você tem que colocar a operação ao lado, à vista, prazo, outros ou todas. Se for 4.0, você coloca a forma de pagamento. Pode colocar todos ou selecionar as formas, clicando no botão definição. E aqui nessa janela você inclui as formas de pagamentos desejadas. Aqui pode clicar com o botão F2 do teclado, que o sistema demonstra todas as formas de pagamento pré-cadastradas. Então você seleciona a desejada, pode incluir a quantidade que for necessária. Após isso, só clicar em gravar e o sistema define a forma de pagamento. Vamos colocar como todos aqui, por exemplo, que ele emite uma mensagem para ser excluído. Um pouco para o lado tem os CFLPs, onde você vai incluir os CFLPs que serão considerados na hora da importação. Nessa janela ela tem a mesma lógica, você pode importar diretamente do acumulador lá os CFLPs que estão inclusos nele, ou pode clicar em incluir e informar os CFLPs, né, que serão considerados. Vamos colocar apenas um CFLP e o sistema ele seta a informação aqui. Você pode informar a quantidade de CFLP desejada também. As outras opções seguem a mesma linha de lógica. Você pode considerar todos os CSTs do sistema ou selecionar os desejados, é só clicar em definição e informar. CST de PIS, produto também, assim como cliente, tá? Então, se deixar setado, o sistema ele vai considerar tudo dentro do XML. Porém, você tem que ficar bastante atento ao CFLP informado, o CFLP correto, tanto o acumulador de versão também. O quadro definir exceção você tem que ficar extremamente atento. Por quê? Por exemplo, você incluiu acumulador de venda aqui em cima, de devoluções de subtri, devoluções de subtri, enfim, vários acumuladores. Então, para cada acumulador tem uma configuração, certo? Então, se eu colocar em definir exceção e colocar um acumulador genérico aqui, dentro desse acumulador genérico, às vezes ele não tem a mesma configuração que está setada dentro de um acumulador aqui acima. Por exemplo, o de mercadorias, venda de mercadorias. Tem lá o PIS e COFINS e aqui não tem o PIS e COFINS dentro do acumulador. Então, na hora de fazer o cálculo do sistema, você faz a importação e cai a exceção, né? Na hora de fazer o cálculo, pode haver divergências nos valores, tá? Então, é bom ficar bastante atento, incluir somente quando tiver absoluta certeza que você quer colocar um acumulador de exceção. O que acontece? Quando o sistema ele faz a importação, ele faz a comparação aqui acima, primeiramente. Não entrou em nenhuma dessas opções, se o CFLP não relacionou com nenhum lado do XML, ele cai para a exceção, por isso que o acumulador será setado. Se, porventura, ele verificou, não tem nenhuma informação aqui para ser relacionada e também não tem uma exceção, vai dar o erro, né, na hora da importação, e o que eu aconselho a vocês é entrar sempre aqui no acumulador e configurá-lo
o mais completo possível, para não dar erro na hora de fazer um cálculo, na hora da importação, enfim. Você vai ver quando os erros forem emitidos, eles são padrões. Na hora que a primeira vez que você aprender a corrigir um erro, sempre será daquela forma. Temos também a subguia de produtos. Você faz a importação de produtos, né, do XML, pode selecionar aqui a opção para importar movimentos de produtos e abaixo preencher as informações que serão consideradas também. É bem simples. As descrições elas são bem explicativas, ao lado você seleciona o desejado. Se você faz a integração contábil, você pode já selecionar a conta contábil de estoque e já colocar aqui que o sistema já vai setar na hora do lançamento também. Aqui não nós não vamos selecionar essa opção. Tem as opções também de cancelada, denegada, documentos referenciados e inutilizados. Lembrando que essas subguias, se você faz, por exemplo, importação de cancelada e denegada, primeiramente tem que fazer a importação das notas normais, entre aspas, documentos normais. Depois você faz a importação das notas canceladas, certo? Então aqui tem as opções, se você quer excluir os movimentos de produtos, excluir as parcelas, excluir os lançamentos contábeis das notas canceladas. Tem essas opções. Se você tem documentos referenciados, você faz o preenchimento aqui também. Das notas inutilizadas, você tem a obrigação de preencher as informações desse quadro de documentos inutilizados. Então aqui preenchemos apenas para exemplo. A guia de entradas ela segue a mesma lógica da de saídas, tá? Então não vou passar todas as opções novamente. Então dessa forma você faz a configuração de importação do arquivo XML. Lembrando que para o portal e os outros XMLs, essas opções elas são basicamente as mesmas considerações para aquelas informações também. Após isto, você grava e faz a importação normal do arquivo XML. Se você não sabe onde faz a importação, é muito simples. É aqui em Utilitários, Importação, Importação Padrão e tem a opção NFE Arquivo XML. Seleciona o arquivo, preencha as informações desejadas aqui para importação e clica em importar que o sistema vai fazer a importação normalmente. No caso do portal NFE, são importados diretamente das notas, como ela é nota por nota, em movimento de entradas ou saídas. Vamos clicar em novo para um novo lançamento, onde a espécie você tem que colocar a espécie de código 36 aqui no exemplo, onde tem nota fiscal eletrônica. Você coloca a chave NFE, o sistema vai buscar diretamente do portal a nota e importar. Se houver erros, vai ser demonstrados os erros. É a mesma lógica também de importação. Certo? Então dessa forma você faz a configuração e a importação das notas fiscais de XML.